Pessoal, o tema da nossa aula é formação e modelagem do relevo. Então, primeiro vamos ver aqui o que significa, né, a palavra relevo. Olha aqui, é o conjunto das variadas formas da litosfera, ou mais especificamente da superfície terrestre, como montanhas, pode estar continentais ou submersas no mar, vales, planícies e depressões, apresentando áreas mais ou menos elevadas, planas ou acidentadas. Então, isso aqui é o significado de relevo, tá? Agora, as formas, né, que o relevo compõe, tá? 4 formas principais, que são montanhas, planaltos, planícies e depressões, tá? Além dessas 4 principais, há outras formas aí de nomes, né, de formas de relevo: falésias, colinas, vales, cuestas. Aqui está explicando como que se mede o relevo, tá? Então, é a altitude. O que significa altitude? É uma instância vertical medida entre um ponto e o nível do mar. Olha aqui o ponto, tá vendo aqui, ó, uma montanha, tá? Então, o cume da montanha, aqui o ponto mais alto da montanha até o nível do mar. Olha aqui o nível do mar, tá? Então, é assim que se mede uma montanha, né? Que se mede aí o relevo, tá? Montanha, planalto, planície, é medido assim, tá? E o nome que a gente dá é altitude, tá? Diferente aí de altura, né? A altura é para medir objetos, é para medir pessoas, né? Que é do chão até o ponto máximo aí, a altura da pessoa ou do objeto que a gente está medindo, tá? E montanha não, é do nível do mar até o cume, tá? Aqui tem uma ilustração mostrando aí algumas formas de relevo. Olha, montanha, morro, ou eu posso também dar o nome de colina. Planalto, ó, o que é um planalto? É plano, é alto, e a característica principal do planalto é que ele solta sedimentos, tá? Planície, a planície também é um lugar plano, tá? Porém baixo e que recebe sedimentos aí do planalto. E depressão, tá? Depressão, olha aqui, um vale é uma depressão, ok? Dinâmica do relevo. O que significa a palavra dinâmica? É que ela não está parada, não está estático, tá? E não é algo eterno, não fica sempre daquele jeito. Ela se transforma conforme o tempo vai passando, tá? Mesmo que esse tempo aí leve milhões de anos para acontecer a transformação do relevo, mas ele vai acontecendo ao longo do tempo. E existem 2 tipos de forças aí que modificam o relevo, tá? O que faz transformar o relevo? As forças internas, tá? Internas, que está no interior da Terra, tá bom? Então, se originam lá no interior da litosfera, que seriam as placas tectônicas. Que é isso? Seriam os terremotos, por exemplo, tá? Então, os terremotos, os vulcões, eles ajudam a transformar o relevo, a modificar o relevo, né? Eles foram responsáveis aí, milhares de anos atrás, na formação das montanhas, das cadeias de montanhas. E eles desnivelam o relevo, causando grandes modificações, é o que eu falei, né? Grandes modificações, a formação aí, por exemplo, de cadeias de montanhas, tá? E agem de maneira rápida. Forças externas, né, que estão externamente visível aos nossos olhos, tá? São aquelas que se originam na própria superfície terrestre. Então, faz parte o clima, as águas, os seres vivos, né, por exemplo. Então, aqui
por exemplo, o clima, o frio, o calor, isso faz modificar o relevo, mas é lógico que a mudança aí vai ser visível depois de muito tempo, tá? As águas, água do mar, água do rio também modificam o relevo, tá? O vento modifica o relevo e os seres vivos também, tanto os animais quanto o próprio ser humano, né? Que é o que mais modifica o relevo e talvez o que seja visível aí num período mais curto de tempo. Diminuem lentamente as diferenças entre as formas de relevo, desgastando as áreas elevadas e acumulando detritos nas partes baixas. Ó, detritos seriam sedimentos, nas partes baixas seriam nas planícies. Aqui eu vou falar da teoria sobre a formação dos continentes. Olha aqui o primeiro desenho, tá? Todos os continentes estavam ligados, unidos, numa só placa, tá? Depois eles foram se soltando, olha, ao longo de milhares de anos eles foram se soltando, formando os continentes que a gente conhece hoje, os 6 continentes, tá? Então essa teoria, ó, a teoria da deriva continental, foi desenvolvido por Alfred Wegener no início do século XX. Postulava que, quer dizer, acreditava-se, né, que há cerca de 300 milhões de anos os continentes estavam agrupados, eram um só, tá? E tinha o nome de Pangeia. Então esse aqui, ó, era a Pangeia e depois foi se soltando, tá? Se soltando. Inicialmente, a Pangeia separou-se em 2 continentes, Laurásia e Gondwana, que é essa daqui, ó, se separou em 2. O movimento contínuo levou à atual configuração dos continentes, né? Quer dizer, foi se separando, foi se soltando, chegando até o que é hoje. E ainda, né, dizem que continua a se movimentar os continentes, tá? E poderá haver aí uma mudança também na configuração dos continentes, mas daqui a milhares de anos. Aí as evidências, quer dizer, como que se foi provado essa teoria de Wegener, tá? Então, o encaixe das costas da África com a América do Sul. Olha aqui, a África, a América do Sul, ó, onde está o Brasil, tá? Então, o encaixe era perfeito, tá? Se você pegar o mapa mundi, né, cortar os continentes, recortar os continentes e tentar uni-los como se fosse um quebra-cabeças, você vai ver que eles se encaixam. Então, essa é uma das evidências de que os continentes, há milhares de anos atrás, eram juntos, né? Eram um único continente, era uma única terra, tá? E também como evidência a fauna e a flora. Fauna, animais, flora, vegetais, que foram encontrados na África e no leste da América do Sul. Então aqui, ó, os mesmos animais, vegetais encontrados aqui na África também foram encontrados aqui na América do Sul, tá? Eram muito semelhantes. Isso os fósseis, tá? Os fósseis dos animais, os fósseis dos vegetais encontrados, tá? Nos lugares são semelhantes. Isso quer dizer que era um único lugar que depois se soltou, se separou, tá? Inclusive, chegaram aí descoberta, né, de que na Antártica já foi, há milhares de anos atrás, uma floresta, por terem encontrado fósseis aí de galhos, né, de árvores, tá? Então, descobriram que há milhões de anos atrás foi uma floresta, mas quando foi floresta? Quando era uma única terra, um único continente. Aqui é sobre as placas tectônicas, olha lá, porque primeiro descobriram que os continentes se soltaram, mas se soltaram como? Por causa das placas tectônicas e a constante transformação então do planeta, né? Os continentes foram se separando. Olha aqui, essa linha vermelha é a rachadura das placas tectônicas, tá?
é a rachadura, essa linha vermelha, é o limite das placas, tá? Então, nos anos 50, 1950, cientistas dos Estados Unidos descobriram que o fundo dos oceanos estava em movimento. Por quê? Porque as placas tectônicas, elas também estão aí no fundo dos oceanos, tá? É quando acontece aí os maremotos, né? As placas tectônicas se chocam ou se afastam, tá? Provocando aí os maremotos, os tsunamis. Nos anos 60, 10 anos depois, imagens de satélites da NASA comprovaram que os continentes estão em movimento. Então, se movimentam ainda, por isso que eu disse que os continentes continuam a se separar, tá? Então, mudanças irão acontecer aí na estrutura dos continentes, mas daqui a milhares de anos, né? E aqui, ó, chamando a atenção da placa sul-americana, o Brasil está aqui, ó, onde eu estou passando aqui, ó, tá? Placa sul-americana, certo? É o Brasil e mais os vizinhos do Brasil, ó. Olha aqui o limite das placas tectônicas, tá? Aqui tem uma cordilheira, um conjunto de montanhas, que são dos vizinhos do Brasil, dos países vizinhos, tá? Mas no Brasil, nós podemos afirmar que não acontecem terremotos. Por que que não acontecem terremotos? Porque o nosso país não está no limite das placas. Então, países que se encontram próximo ao limite das placas vivem tendo terremotos, abalos sísmicos, que é a mesma coisa de terremotos, tá? Olha aqui, por exemplo, esse daqui é o Japão, ó, tá? Essa ilhinha aqui é o Japão. E olha que tem aqui vários limites de placas perto do Japão. Por isso que o Japão é um país que acontece muitos terremotos, tá? E aqui eu tenho a explicação, ó, o que são placas tectônicas. São blocos gigantescos de rochas com muitos quilômetros de altura, que formam a crosta terrestre e que deslizam sobre o magma. Então, olha só, o magma, né, que está lá no fundo, perto, né, depois do núcleo, aí tem o manto, então o magma fica no manto, tá? A placa tectônica está acima dele e é o magma que vai fazer as placas tectônicas se movimentarem. Aqui está, né, uma imagem mostrando aqui o que é capaz de fazer um terremoto. Por que que existem terremotos na terra e no fundo do mar, né? Na terra, terremoto, se for no fundo do mar, maremotos. É por causa da movimentação das placas, é que vai gerar os abalos sísmicos, os tremores. As áreas de encontro entre essas placas estão mais sujeitas a esses movimentos, ó. Por isso que o Brasil não tem terremotos, porque nós estamos bem longe do encontro dessas placas, do limite das placas. Terremotos causam grandes problemas, especialmente nas áreas urbanas, nas cidades, né? Como desabamentos, ferimentos, mortes, né? Além de danos sociais, danos financeiros, né? Perdem tudo. Maremotos. Olha aqui a imagem, né? A onda gigantesca, um tsunami ou um maremoto, ó, invadindo uma cidade litorânea, tá? Então, tremores de terra que acontecem no fundo dos oceanos, em função dos movimentos das placas. Dependendo da intensidade, as ondas formadas podem transformar-se em tsunamis. Então, o que é um tsunami? Uma onda gigantesca que provoca catástrofes, destruições nas cidades litorâneas. Aqui também, ó, aqui está mostrando também onda gigante chegando até a cidade. E como que é medido, né, os maremotos ou os terremotos, os abalos sísmicos, tá? Eles são medidos pela escala Richter, que vai do 1 ao 9, tá?
quanto mais próximo do número 9, tá? De magnitude, quanto mais próximo da escala 9, mais catástrofes, né, acontece, tá? Então, olha aqui, se tiver menor que 3, então do 1 ao 3, vai ter apenas um tremor bem fraquinho, né? Vai conseguir movimentar aí só um quadro, às vezes, na parede, não vai ter grandes consequências, tá? Continua sendo leve, de 3 e 3,4, né? Aí vai complicando, ó, entre 4 e 4,4, os objetos chegam a sair do lugar, né? Aí vai ser forte, de 4,9 a 5,4, forte como? Árvores podem balançar, ó, pode ter, eu tô aqui, ó, pode ter fendas no chão, né? Formar rachaduras na terra, tá? Pode rachar também as paredes das casas, tá? Agora, se estiver aqui no 6, olha só, quedas de pontes, tá? Olha tudo que pode acontecer. Olha, aqui, se for nessa faixa aqui, ó, rios transbordam, trilhos, né? Os edifícios, pode ter uma tragédia mais forte aqui, tá? E se for aqui, ó, se chegar no 9, então, tá? É arrasador, ok? Vulcanismo, vulcões, né? Então, como que eles surgem na superfície terrestre, os vulcões? A partir das rachaduras existentes nas placas tectônicas e devido à alta pressão no manto terrestre, o magma pode atravessar essas rachaduras e acumular-se na câmara magmática, dando origem ao vulcão. Então, aqui, ó, tem 2 exemplos de vulcões, tá? Então, que está em erupção, e esse daqui também, ó, está exalando fumaça e gases. Isso significa que esse vulcão, ele não está extinto, né? A qualquer momento ele pode entrar em erupção. E o que sai dele? A lava, né? De onde vem essa lava? Vem do manto terrestre, tá? O magma ou a lava vem do manto terrestre, lá do interior da Terra. Aí a distribuição geográfica dos terremotos. Então, estão vendo aqui, olha, essa parte vermelha são lugares onde acontece os terremotos, os abalos sísmicos ou os tremores, tá? Os grandes tremores, tá? E aqui, ó, tá no nível, tá no mar, né? No oceano, bom? Limite das placas, então, são essas linhas. De novo, falando sobre o Brasil, que não tem terremotos, porque estamos em cima da placa sul-americana e não próximo ao limite da placa sul-americana, tá? Agora, das ações aí externas, tá? Da mudança do relevo. Então, o que eu falei até agora de vulcões, de terremotos, são as mudanças que acontecem internas, né? E que vai modificar o relevo. Agora, as formas externas de mudança, né? De modelagem do relevo. O vento, a água e a ação humana. Então, são os agentes externos que modelam, que modificam o relevo. Olha aqui, isso, tá? O que devia ser isso daqui? Devia ser aí uma montanha, né? E que foi sendo modelada, ó, parece que fizeram uma escultura com a rocha, tá? Foi modelada pelo vento, pela chuva e até pelas alterações da temperatura, né? Ora frio, ora calor, vai acontecendo aí a mudança e vai se modificando, se modelando o relevo, tá? Então, o relevo terrestre está em constante transformação. Aí os agentes, né, ligados a essas transformações são os agentes internos, que são as placas tectônicas, que vão dar origem aos terremotos e aos vulcões.
E os agentes externos, que são o vento, a chuva e o próprio ser humano. Vamos falar aqui do vento, ó, né, que é um modelador do relevo. Aqui está mostrando uma duna, né? E aqui está mostrando o vento, olha, que já está transportando os grãozinhos de areia de um lugar para o outro. Então, aqui está tendo uma mudança, uma modelagem aqui no relevo de um deserto. E tem um nome, tá? O nome correto aí, quando acontece a erosão do vento, quando o vento está transportando sedimentos para outro lugar, tem um nome, é a ação eólica, tá? Então, a palavra eólica significa do vento. Aí o vento pode produzir, pode transportar ou pode depositar sedimentos. O que são sedimentos? São os grãozinhos das rochas, ó, as partículas, né, que se decompôs, que se soltou daquela montanha, daquele morro, tá? A ação do vento produz formatos interessantes. Olha aqui de novo, ó. Olha aqui, formou um túnel, né? Formou uma entrada, uma porta, mas não era assim. Há muito tempo atrás era uma montanha, tá? E que foi transformada com a ação do vento. Bom, aqui também. Agora as águas, olha lá, outro, né? Importante agente de transformação do relevo é a água. A água, se ela for a água da chuva, porque a chuva, principalmente a chuva forte, ela vai causar isso aqui, ó. Vai ser transformando o relevo. Lógico que não é do dia para a noite, tá? É com o passar de muitos anos. E eu chamo de pluvial quando eu estou me referindo à água da chuva, pluvial, tá? Quando eu estou me referindo à água dos rios, é fluvial. Então, olha aqui o rio passando, olha. Esse formato aqui, ó, também foi transformação da água do rio, porque a correnteza, né, vai batendo aí nas rochas que estão próximas à água e vai se soltando os sedimentos. Vai também se soltando os sedimentos e modificando o relevo que está aí na beirada do rio. Se for pelo mar, eu chamo de erosão marinha, tá? Então, olha aqui, também a água do mar, tá? Batendo nas rochas, transformando, ó, isso daqui é o sedimento que a água traz para o leito dos rios, tá? Quando eu penso numa praia também, na areia da praia, nada mais é que os sedimentos também, tá? Geleiras, ela também provoca erosão, e o nome da erosão é erosão glacial. Como que acontece? As baixas temperaturas, né? O gelo, ó, vai também modificando as montanhas, tá? O relevo que está no lugar. E a ação dos seres humanos, que é mais rápida, tá? Do que a ação natural. Que o homem é capaz de transformar o relevo. De que forma? Quando ele constrói pontes, prédios, represas, tá? E também quando ele destrói morros, tá? Quando ele destrói morros, ó, em ação aqui extrativista, mostrando aqui, tá? Ou agropecuárias aí para plantar, para criar gado, tá? Ou para construir indústrias, quando ele constrói pontes, viadutos, né? Então, tudo isso aqui ele também está modificando o relevo, tá? Geralmente orientadas por motivos econômicos, né? O ser humano modifica, tá? O meio ambiente motivado pelo lucro, né? E essas ações vão causar aí impactos ambientais muitas vezes irreversíveis na natureza. Agora vem a atividade, ó. Tudo que está aqui está nos textos, tá? Na minha explicação. Então façam com atenção, não é necessário copiar as perguntas, eu quero só que responda, ok? Depois tire foto da sua atividade no caderno
e mande para mim. Então, olha faça um desenho representando as 4 principais formas de relevo, tá? Tem o desenho aí no vídeo, ou você pode fazer o seu, não precisa ser igual, ok? Quais são os 2 tipos de forças que modificam o relevo? As forças internas e as forças externas, mas eu quero que explique, tá? Quem faz parte das forças internas e quem faz parte das forças externas. 3. Escreva sobre a teoria da formação dos continentes. Aqui é a parte que fala da Pangeia, que os continentes eram uma única terra, né? Toda grudada uma na outra e que aos poucos foi se soltando há milhares de anos atrás, tá? Então, leia lá a parte que fala da deriva continental, da Pangeia, e escreve o que você entendeu. 4. Qual o nome da placa tectônica que está o Brasil? A placa sul-americana. E por que que no nosso país não acontece terremotos? Eu expliquei, tá? A 5. Quais são os efeitos causados de um terremoto que tem magnitude 7 na escala Richter? Vai lá naquela parte do vídeo que mostra a escala Richter, localiza o 7 e vê o que está escrito no quadro, que lá está escrito o que pode acontecer, tá? Quais os danos. 6. Escreva os nomes dos agentes erosivos causados pelo vento, tem um nome, tá? Eólica, causada pela chuva, pelos rios, pelos mares e pelas geleiras. Então, na frente, não precisa copiar a pergunta 6, mas na hora de responder, copie vento e na frente da palavra vento, escreva o nome do agente erosivo, tá? Eólica, chuva, pluvial, tá? Não vou falar os outros, mas você vai escrever estes e na frente escrever quais são os agentes. E o 7, explique de que forma o ser humano também modifica o relevo, tá? O ser humano constrói o que para modificar o relevo?